Boa tarde, pessoal. Obrigada, Bruna, todo o pessoal da The White pelo convite. Meu nome é Stephanie Garofalo e eu sou periodontista. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre a manutenção de pacientes periodontais. E é um tema que eu sempre fico muito feliz em falar, porque quando eu me formei há alguns anos, a periodontia era uma especialidade meio esquecida. Ela estava muito fora de moda, ela tinha sido jogada um pouco para escanteio. Por quê? Porque encontrar isso aqui, postar isso aqui, falar disso aqui, não é bonito, né? É muito pouco instagramável um sorriso como esse. E quando a gente recebe um paciente como esse no consultório, se a gente não leva a situação periodontal dele para uma condição de saúde, é muito difícil qualquer outro tratamento ter sucesso e ter longevidade. Então, apesar disso aqui não ser muito instagramável, o segredo da gente ter tratamentos de qualquer outra especialidade bem-sucedidos é a gente começar pela base. Recentemente, as cirurgias periodontais vieram à tona, os recobrimentos, aumentos de coroa, e aí a periodontia voltou a ser querida e procurada e instagramável. E eu não estou falando isso porque eu não gosto de cirurgia. Eu gosto de cirurgia, eu faço cirurgia, eu ensino cirurgia. Mas, se a gente não começar por essa base aqui, a gente não chega em lugar nenhum, independente da especialidade que a gente escolher. Muitas vezes os nossos pacientes chegam para a gente com sinais muito claros de que eles estão ou saudáveis ou doentes. Essa paciente da direita, por exemplo, tem um periodonto claramente saudável. A gengiva rosa, com aspecto de casca de laranja, sem nenhuma perda interproximal, aparentemente tudo bem. O paciente da esquerda, em compensação, apresenta claramente, no mínimo, uma inflamação gengival. E isso é muito fácil da gente ver quando os sinais visuais estão ali. Mas e um paciente como esse, por exemplo? Essa moça chegou no consultório falando que ela queria fazer uma reabilitação estética. E aparentemente, se a gente olhar aquilo que a gente aprendeu como padrão de gengiva saudável, aspecto de casca de laranja, gengiva rosa, sem edema, não até parece que ela é uma paciente razoavelmente saudável periodontalmente? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui é periodontista? Falei que estava fora de moda, ninguém é, tá vendo? Quem daqui, então, que não é periodontista, sonda todos os pacientes que atende como primeira consulta no consultório? Ó, uma. Dentro dessa sala inteira, uma. E é a resposta que eu recebo em todas as aulas. Por quê? Dentista não aprende que ele precisa sondar todo e qualquer paciente que aparece no consultório. Ah, mas que perda de tempo, ah, não precisa. Gente, olha a condição dos dentes dessa paciente. Se a gente fizesse uma reabilitação estética nessa paciente, a gente fala assim, não, vai ficar muito legal, e no mínimo você espera que um tratamento estético, se for em resina, dure o quê? 10 anos, se for em cerâmica, 20 anos, enfim, o que quer que seja. A resina vai durar, o lateral dela vai durar? Vai sair inteiro, com a restauração que for, resina, cerâmica, o material que você colocar ali. E o dente vai ter mobilidade e ela vai perder o dente. É muito comum, quem é periodontista entende que a gente recebe o paciente no consultório muitas vezes numa condição como a paciente da foto, e aí você avalia essa paciente e você fala, olha, eu tenho que te contar uma coisa, você tem uma doença. Você está doente, você precisa de tratamento, e antes de você poder fazer o que você quer, a gente tem que fazer o que você precisa. E o paciente fica indignado. Por quê? Ele fala assim, mas eu passo no dentista uma vez por ano, todo ano, e ninguém nunca me falou isso. Não sejam o dentista que atende o paciente uma vez por ano e não fala isso para o paciente. Não está nas mãos de vocês, necessariamente, tratar a doença periodontal. Mas necessariamente é obrigatório que vocês saibam, no mínimo, detectar os sinais e encaminhar esse paciente para um especialista. Seja de algum sintoma periodontal, de algum sintoma endodôntico, todo dentista tem que ser clínico geral na hora de diagnosticar. A gente pode ser super especialista na hora de executar. Eu não faço MLD, eu não faço dentística, eu não faço restauração, mas eu tenho que saber que aquele paciente que sentou na minha cadeira tem uma lesão de cárie e ele precisa de uma restauração. Se eu deixo esse paciente sentado na minha cadeira por anos e eu nunca falo isso para ele, a gente está errando muito, né? Aí eu pedi para essa paciente, então, um jogo de periapicais, fiz esse diagnóstico, sondei a paciente. No caso dela, pedi a tomografia, eu vou explicar para vocês quando eu peço tomo, quando não. Mas o mínimo que a gente deve para esse paciente, que a gente atende a primeira vez, fazer uma sondagem,
e pedir um jogo de radiografias periapicais. Se a gente vai precisar ou não pedir tomografia é uma outra história, mas sondar esse paciente e pedir radiografia é o mínimo para a gente ter o começo da noção de como está a boca dele. Então, se for necessário, detectou alguma coisa estranha, pode caminhar para o periodontista. Vocês não precisam saber tratar, mas pelo menos detectar. E isso começa pela sondagem. Muita gente não tem sonda na bandeja, no kit de exame clínico. Eu falo que eu nem enxergo sem sonda, eu não sento na cadeira para atender um paciente se eu não tiver uma sonda periodontal. Quem não trabalha diretamente com periodontia também tem que ter uma sonda. Se vocês sentarem para sondar e desenvolverem em prática, que não é um procedimento difícil, isso vai custar para vocês talvez 7 minutos, 10 minutos, mas olha o trabalho e as consequências que vocês poupam no paciente de vocês. Quando a gente sonda, a gente tem que entender o que está sondando. Num paciente saudável, por exemplo, a gente vai sondar o sulco clínico. O sulco clínico vai ser composto pelo sulco, propriamente dito, e por um pedaço ali daquele epitélio juncional. Vocês lembram disso? Quando vocês viram há muito tempo, a zona de inserção, espaço biológico, aquilo ali? Quando a gente sonda o sulco clínico, esse procedimento é indolor. E ele não provoca sangramento caso a gengiva do paciente esteja saudável. Em compensação, se a minha sondagem é inadequada e eu sondo além do sulco clínico que está inserido também, aí eu tenho sangramento e tenho dor. Então, mesmo um paciente saudável, se eu fizer a sondagem incorretamente, vai sangrar. Aqui eu tenho um videozinho para mostrar para vocês e é importante notar alguns detalhes. Percebam que eu primeiro estou com uma sonda de boa qualidade. E qual é a diferença? Existem sondas, isso já foi provado em estudos, que têm medidas diferentes entre si. Você compra sondas, várias sondas da mesma marca, e elas têm marcações diferentes. E às vezes você compra sondas de marcas diferentes e vai medir na régua se realmente tem 1 milímetro e eles não têm. Ou que sai a marcação depois de um tempo. Então comprem sondas de qualidade. Se vocês tiverem 3 sondas, elas vão durar uma vida para vocês, vocês vão gastar esse dinheiro uma vez. Outra coisa, eu estou com o dedo apoiado, vocês percebem? Por quê? A força que deve ser aplicada numa sondagem é de 0,2 kg a força. Você sabe medir isso? Eu também não faço a menor ideia de como eu meço isso no dia a dia clínico. Mas eu apoio o meu dedo para controlar o quanto eu vou introduzir a sonda no sulco do paciente. Então, ó, a primeira parte eu mostro a forma errada, que eu estou entrando, saindo, entrando no meio, saindo e entrando lá na outra papila. Isso é a forma errada. A forma correta é introduzir a sonda no sulco, passar continuamente a sonda pelo sulco e mesmo que a gente faça anotação, quem faz periograma, faz anotação em 3 pontinhos, a gente passa a sonda continuamente. Percebam que essa paciente é uma paciente saudável, eu fiz toda a sondagem e ela não teve sangramento. Além disso, peço periapical, então, nessa paciente o que eu observei, isso é uma outra paciente, não é a mesma da primeira tomo. Eu olhei ali, vi que ela tinha uma perda óssea ali de mais ou menos nesse espaço interproximal, por exemplo, de uns 5, 6 milímetros. Parecia pouco. Para quem é periodontista, parece pouco. Parecia pouco. Aí sondei. Uma bolsa que eu esperava ser de 5, 6 milímetros tinha 13. Num caso como esse, que o que eu enxergo na radiografia não bate tanto com o clínico e eu preciso entender qual é a verdadeira situação clínica da paciente, porque esse dente tem uma anatomia complexa e na radiografia eu não consigo enxergar, aí sim eu parto para a tomografia. A tomografia hoje é um exame relativamente barato comparado com o que era alguns anos atrás e muito acessível. Porque hoje a gente tem centros radiológicos em várias cidades, em vários locais da cidade, então é muito fácil do paciente conseguir fazer. Ah, então eu vou pedir para todo mundo? Claro que não. A gente não precisa sair pedindo tomografia para todo mundo. Mas em casos específicos, a tomografia faz toda a diferença no diagnóstico e pode ajudar vocês. Então, olha como estava a crista dela aparentemente na radiografia e percebam que essa radiografia é excelente. Olha a qualidade dessa radiografia, não é uma radiografia ruim. Mesmo assim, a gente tem uma falsa informação ali. E aí, olha a diferença, olha o tamanho da lesão, a profundidade da lesão quando a gente avalia na tomo. Vocês avaliaram e aí vocês precisam decidir, classificar esse paciente como um paciente periodontal ou não e o que vocês vão fazer com ele. Em 2017 foi feito um workshop mundial com os maiores nomes da periodontia do mundo, pesquisadores, professores, e eles se reuniram justamente para avaliar a classificação das doenças periodontais e do tratamento, o diagnóstico, o tratamento,
que eles perceberam? Que a classificação antiga de 99, ela classificava de acordo com o que eles achavam que era a etiologia. E aí eles começaram a perceber que, quando o paciente, por exemplo, tinha uma periodontite agressiva, a bactéria que ele tinha na boca e o plano de tratamento que a gente deveria seguir para ele era muito parecido com um paciente que tinha, por exemplo, uma periodontite crônica severa generalizada. Se a etiologia bacteriana é parecida, a microbiologia é parecida, a progressão é parecida e a forma de tratamento é parecida, por que eu vou chamar de nomes diferentes coisas que eu vou lidar da mesma maneira? Então, o que eles fizeram? Eles reclassificaram as doenças agora de acordo com o grau e o estadio, e o estágio que essa doença se encontra, ou seja, onde eu estou nesse momento, quão severo é, ou quão generalizado é, e qual é o risco de progressão. Por quê? Aí você coloca no mesmo balaio doenças que você vai tratar da mesma forma. Faz muito mais sentido, parece mais complexo, porque o nome agressiva ou crônica faz muito sentido automaticamente na nossa cabeça, mas assim você tem exatamente uma diretriz unificada de como tratar condições semelhantes. Então a gente detectou, diagnosticou o paciente, vai fazer terapia inicial. Eu não tenho, gente, lógico, a pretensão de em 40 minutos ensinar ninguém a fazer periodontia, a fazer raspagem. Mas é importante a gente entender cada etapa que leva o nosso paciente à situação de manutenção periodontal. Então a terapia inicial é basicamente o quê? Remoção mecânica e desorganização do biofilme. Por quê? Para a gente ter doença periodontal acontecendo, eu tenho 3 fatores. Eu tenho bactéria, patógenos periodontais, eu tenho o ambiente, ou seja, a anatomia, a condição bucal daquele paciente, e eu tenho suscetibilidade do hospedeiro. Normalmente eu consigo mexer nisso aqui e nisso aqui. E não consigo mexer muito bem nisso aqui. No máximo eu consigo fazer uma recomendação que o meu paciente pare de fumar, controle melhor a diabetes, mas quando a gente está falando de fator genético hereditário, muito difícil a gente mexer ali. Então, o que a gente tenta como profissional, da melhor forma possível, mexer nesses 2 fatores. E aí, qual é o objetivo, então, da terapia inicial? Restabelecer a condição de saúde e interromper a progressão da doença. Um truque que eu tenho utilizado muito, que eu acho que tem funcionado muito bem, eu não fazia isso antes, passei a fazer e acho que foi uma virada de chave para os pacientes, é a evidenciação de placa. Quem é odontopediatra deve estar super acostumado a ver isso, mas quem atende adulto não. E virou uma chavinha porque eu percebo quantos nossos pacientes nunca foram educados durante a vida deles a ver onde está sujo, a olhar, a saber o que eles precisam limpar melhor. Então a evidenciação de placa tem esse papel. A gente usa, o paciente vê, na hora ele pergunta, nossa, isso tudo está na minha boca? E aí ele percebe onde ele está falhando. É nossa responsabilidade não só falar para o paciente que ele tem que higienizar melhor, mas mostrar para ele como que ele faz isso, dar ferramentas. Não adianta a gente falar, tá sujo, e não mostrar para ele como limpar e onde melhorar. Quando a gente fala de fatores locais, a gente está falando, por exemplo, de fatores retentores de placa, como restaurações inadequadas. Então a gente está na era das lentes maravilhosas, sem desgaste, sem preparo. O que a gente tem muitas vezes no consultório que atende periodontia é sobrecontorno, degrau cervical e o paciente com essa condição super edemaciada. Essa paciente chegou para mim com a queixa de sorriso gengival, querendo fazer cirurgia. Se eu opero uma paciente que chega nessa condição e eu não faço adequação de meio antes da cirurgia, existe alguma chance, vocês acham, da cirurgia ficar legal, dela ter uma boa recuperação? Bem difícil, né? Então, ó, essa é a foto dela já operada. O que eu fiz 15 dias antes da cirurgia? Removi excesso, olha como não tem mais degrau, como eu abri essa meia, aqui embaixo também, fiz uma limpeza, uma raspagem supragengival, esperei 15 dias a gengiva dela desinflamar para poder operar. E aí, olha a diferença aqui em cima e olha a condição depois de uma semana da cirurgia. Nunca, quando a gente opera uma paciente que estava com aquela condição inicial de inflamação, a gente vai ter um pós-operatório tão favorável quanto esse. E não adianta, você pode ser o melhor cirurgião do mundo, se você não sabe detectar, não sabe diagnosticar e levar o paciente a uma condição de saúde antes da cirurgia, a cirurgia nunca vai ficar assim. Agora ela está pronta para fazer o quê? A reabilitação de novo dela com resinas, bem feitas dessa vez, sem degrau, com término cervical apropriado.
Mas olha a diferença da condição que ela tinha aqui, uma gengiva espremida, comprimida pela restauração, com um degrau que servia de piscina de bactéria, como ela está agora depois da cirurgia. Se você vai fazer essa adequação de meio com ultrassom ou com cureta, depende muito da sua habilidade, da sua comodidade. Os estudos mostram que, se você é bem treinado nos dois, a eficácia é igual. Não existe diferença fazer uma limpeza, uma raspagem com ultrassom ou com cureta, desde que o profissional seja bem treinado e use os dois da forma correta. É claro, apesar de serem iguais em eficiência e efetividade, existem diferenças entre eles. Então, o ultrassom, por exemplo, é muito mais rápido e tem algumas áreas que só o ultrassom com a pontinha bem fininha conseguem alcançar. Em compensação, tem um risco muito maior do paciente ter sensibilidade. A cureta, por sua vez, demora muito mais, remove mais estrutura de dente. Por outro lado, o risco do paciente durante o procedimento ter tanta sensibilidade, tanto incômodo é menor. Hoje a gente tem algumas ferramentas, alguns equipamentos de ultrassom super modernos, super novos, mas são caros. Obviamente são caros e não é todo mundo e não é em todo consultório que vocês vão ter isso à sua disposição. O que eu acho muito válido, vocês que estão em congressos, se atualizando e vendo palestras como essa, é que vocês possam pegar conceitos e aplicar no dia a dia clínico de vocês. Por exemplo, um equipamento como esse custa R$60 mil. Ele faz o quê? Ele aquece a água, lógico, ele é um dos melhores ultrassons que existem no mercado, mas o que ele tem de diferencial pro paciente? Ele aquece a água. Então, automaticamente, o paciente que vai passar pelo ultrassom tem menos sensibilidade, só pelo fato da água ser aquecida. Agora, eu não tenho equipamento de R$60 mil, eu não posso comprar, mas eu posso pegar a água que eu coloco na garrafinha do meu ultrassom e aquecer. Custa um total de zero, me dá um total de zero trabalho e vai aumentar muito o conforto do paciente de vocês. Então, são pequenas coisas que vocês podem observar e adicionar no dia a dia clínico, que para o paciente de vocês faz toda a diferença. Ele vai falar, poxa, mas ninguém nunca se preocupou com isso. Tem dentistas que são extremamente bons tecnicamente e que falham nesse cuidado com o paciente. Então, faz diferença a gente ter esse cuidado, a gente ter esse pensamento. Esses jatos, por exemplo, são jatos mais novos também, que têm partículas menores que substituem o bicarbonato. Para manchas muito fortes, pacientes fumantes, eles ainda precisam do bicarbonato. Mas quando eu tenho paciente, por exemplo, com muita restauração de resina em boca, com o periodonto mais fino, com raiz exposta, eu posso usar substâncias menos abrasivas, menos prejudiciais para os tecidos e para as restaurações desses pacientes. E eu posso usá-las no equipamento que eu já tenho. Então, escolhemos, vamos usar ultrassom, vamos usar bicarbonato, o que a gente vai fazer? Fizemos toda a adequação de meio, seja ela apenas para uma gengivite ou para uma periodontite. Esse paciente vai para a fase que a gente chama de reavaliação. Quando que eu chamo esse paciente? Se é um paciente do dia a dia clínico que não tem periodontite, eu só fiz uma limpeza, ele tinha uma gengivite, eu posso, depois de 15 dias, reavaliar e partir para a próxima etapa de tratamento, porque em 15 dias é para essa gengiva dele ter desinflamado. Em compensação, se eu tenho um paciente periodontal, eu preciso no mínimo de 6 a 8 semanas para reavaliar. Por quê? O que acontece? Osso, quando a gente perde horizontalmente, não regenera. Então, o que a gente tem depois do tratamento periodontal não é uma regeneração, é uma cicatrização. Como que a gengiva periodontalmente perdida cicatriza? A gente tem uma formação de um novo epitélio juncional, vai ser um epitélio juncional mais longo, que vai aderir à raiz do dente por hemidesmossomos. Por isso que a gente tinha bolsa antes e agora não tem mais. Dá para entender? Ele gruda de novo, adere na raiz do dente, aí você deixa de conseguir colocar a sonda tão profundamente. Então, a gente tem que observar alguns resultados na nossa avaliação para ter sinais de que o paciente voltou à condição de saúde. Diminuição da profundidade de sondagem, diminuição de inflamação e edema, diminuição do sangramento à sondagem, melhora do nível clínico de inserção, superfície radicular lisa e livre de cálculo e não ter tanta perda de estrutura dental. Quando a gente tem bolsas rasas, é óbvio que a redução da profundidade de sondagem não é tão grande. Faz sentido, se ela já não era tão profunda, ela não tem tanto para recuperar. Em compensação, em bolsas profundas,
a gente tem uma redução muito grande. 2 milímetros na superfície radicular de um dente é a diferença do paciente, por exemplo, sentir que aquele dente tem mobilidade e depois que você raspa ele para de ter. Faz muita diferença. Na terapia, então, quando a gente faz a terapia inicial e o paciente está com saúde, observou todos aqueles sinais, está tudo bem, a gente pode passar esse paciente para terapia de suporte. Terapia de suporte nada mais é do que um nome chique dos livros para manutenção periodontal. Em compensação, se eu tenho ausência daqueles parâmetros clínicos de saúde, eu preciso voltar atrás e oferecer para o meu paciente ou uma complementação da fase inicial, que é reinstrução de higiene, raspagem novamente, se eu acho que eu pequei em algum momento, em algum local, ou então a terapia adicional cirúrgica. Se eu estou vendo que o paciente não está conseguindo, por alguma razão mecânica ou de acesso, limpar aquela região, e eu não consigo acessar sem fazer cirurgia para raspar corretamente, então a gente tem esses dois caminhos para escolher. Mas vamos supor que a gente tratou, o paciente chegou na saúde, mandamos o paciente para terapia de manutenção. O que muitos de vocês vão receber de volta no consultório de vocês é o paciente já tratado, certo? O paciente já tratado, vocês vão classificar em 2 grupos grandes. Um é o paciente em saúde clínica com periodonto íntegro, que é aquele paciente que não tem nenhuma destruição. Normalmente ele tem todas as papilas, não tem perda óssea, não tem raiz exposta. E tem o paciente também que é saudável, está saudável, já recebeu o tratamento periodontal, mas ele tem um periodonto reduzido. Então, essa paciente é uma paciente que vocês vão fazer um tratamento e uma orientação de higiene completamente diferente desse paciente aqui. Esse paciente aqui também está saudável. Ele não tem sangramento à sondagem, ele não tem bolsas profundas, mas é um paciente que com 21 anos descobriu, foi no dentista, ele deu muita sorte porque ele caiu na mão de dentistas muito bons na vida dele. Descobriram que ele tinha periodontite com 21 anos e isso é ele com 32. Se ele não tivesse tratado a periodontite que ele descobriu com 21 anos, a chance dele estar com todos os dentes na boca, sem mobilidade, sem profundidade de sondagem, era 0. Mesmo assim, ele teve uma redução, porque quando ele chegou a primeira vez no dentista, ele já tinha perda óssea. E aí, olha a situação que ele ficou. Então, ele tem raiz exposta, tem perda de papila, facilidade de acumular placa em alguns sítios que são realmente mais difíceis de limpar. E é um paciente que a gente tem que observar e recomendar coisas totalmente diferentes do que a gente recomendaria para aquela primeira. Então, a fase da terapia periodontal de suporte, de novo, manutenção, é a mais longa da vida do paciente. Quem é periodontista ou quem faz o dia a dia clínico, eu falo para o paciente, olha, a partir de agora nós estamos casados para sempre, porque de tanto em tanto tempo o senhor vai voltar aqui e a gente vai fazer uma consulta de manutenção. Isso serve para qualquer tipo de paciente, para os periodontais e para os não periodontais. Ele tem como objetivo, lógico, preservar a continuação da saúde. Você trouxe o paciente até um estágio de saúde, você precisa que ele se mantenha nesse estado. E prevenir e reduzir a incidência, principalmente de perda de dentes e instalação de implante. Ah, então a gente não gosta de implante, eu odeio implante. Não, gente, eu sou implantodontista também, eu coloco implante. Só que eu acho que quanto mais implantes a gente tem que instalar, mais a odontologia falhou na sua missão. Porque o nosso objetivo deveria ser manter o paciente com o maior número possível de dentes na boca durante a vida inteira. Se a gente chega num ponto de instalar um implante, é porque alguma coisa no meio do caminho deu errado. E implante é bom? Implante é o melhor que a gente tem quando a gente não tem nenhuma outra solução. Então eu faço implante porque é uma solução que a gente tem que ser capaz de oferecer para o paciente, mas não é a minha primeira escolha. Quanto mais eu puder evitar instalar implante num paciente, mais eu evito. E principalmente para pacientes periodontais, porque um paciente que é periodontal tem um risco aumentado de desenvolver periimplantite. E sabe qual é o tratamento para periimplantite? Eu também não sei, porque não existe nada na literatura que seja cientificamente comprovado como um padrão eficaz para tratar a periimplantite. Então hoje, quando o paciente tem periimplantite, a gente fala para ele que é uma tentativa. Não tem nada que seja comprovado que a gente fale para esse paciente que a gente vai salvar o implante dele. Então perdeu o implante, já era. Pacientes que ficam em terapia de manutenção,
tem uma tendência muito menor de perder inserção. Então, olha a diferença, um paciente que está em manutenção, ele perde cerca de 0,7 de milímetro em 15 a 50 anos. Ou seja, quase nada, uma perda quase fisiológica. Se a gente parar para pensar que durante esse tempo a gente perde cálcio, tem remodelação óssea, é uma perda fisiológica. Perder menos de 1 milímetro durante 15, 50 anos? Ok. Em compensação, paciente sem manutenção, 0,22 de milímetro por ano. Ou seja, esse paciente, se você conta que, por exemplo, aquele paciente descobriu que ele tinha periodontite com 21 anos. A gente imagina que a expectativa de vida dele vai ser no mínimo uns 85. Se ele perder 1 milímetro de dente a cada 5 anos, com quantos dentes ele chega na boca aos 85? Nenhum. Então, estabelecemos que a terapia de suporte é fundamental e que todos os pacientes têm que fazer. Sim, beleza. No que consiste essa consulta de manutenção? O que se espera é que um paciente saudável, a gente não precisa de uma consulta de mais de 1 hora, como consulta de rotina. A gente atende esse paciente, faça tudo o que a gente precisa em mais ou menos 1 hora. Então, uma parte dessa consulta a gente vai gastar com um novo exame clínico. Observar se ele tem lesão de cárie, se ele está higienizando bem, como que está a saúde periodontal, se ele está bem de saúde dental, oclusão, desgaste, como que ele está. Reinstrução de higiene, caso seja necessário. Remoção de biofilme, que é o mais demorado, então a famosa limpeza de rotina é o que a gente vai fazer aqui, mais ou menos gastando. O ideal é que a gente precise gastar com esse paciente uns 40 minutos no máximo para fazer isso. Por quê? É um paciente que vem com instrução de higiene bem feita, se você partir do princípio que você fez isso na outra consulta, e que ele não ficou um tempo maior do que o necessário para voltar. Então, uma limpeza muito rápida, muito tranquila. E a determinação do próximo intervalo de consulta, ou seja, eu observo a condição daquele paciente naquele momento e aviso ele se ele vai precisar voltar daqui 6 meses, 1 ano, 3 meses ou 1 mês. Normalmente, o que é muito importante, repetir a anamnese. Não precisa repetir uma anamnese inteira, uma folha inteira, que nem você fez na primeira consulta. Mas perguntar se mudou alguma coisa, principalmente na dieta, nos hábitos diários, na alimentação, na atividade física, na medicação que ele toma, para a gente saber se a gente adicionou ou removeu algum fator de risco da nossa equação. Então, novamente o exame clínico, reinstrução de higiene, que eu vou passar completinha para vocês depois. Eliminação de fator retentor de placa, se tiver de novo algum fator que tenha se formado ali. A remoção do biofilme, aqui provavelmente a maioria das pessoas vai fazer com ultrassom, um jatinho e a pasta profilática, não precisa mais que isso, porque de novo é um paciente que já veio de um tratamento. E a gente vai determinar qual é o risco desse paciente de desenvolver de novo gengivite ou periodontite. Como? Com aqueles sinais clínicos. Então, normalmente, o mais crítico deles, profundidade clínica de sondagem e sangramento à sondagem. Por quê? A gente sabe que a ausência de sangramento à sondagem é um sinal que nos informa que o paciente tem 98% de chance de estar estável e não desenvolver, não progredir a doença periodontal. Em compensação, sítios com sangramento à sondagem geralmente apresentam um grau, uma porcentagem de 6% de perda. Então, se eu não tiver sangramento, eu tenho uma chance maior desse paciente ficar estável, o que significa que eu posso aumentar um pouco meus intervalos de retorno. Os pacientes periodontais e não periodontais também, que forem tratados e cumprem esses compromissos, têm normalmente resultados melhores, um prognóstico melhor. E sem a colaboração do paciente, tanto na higiene diária quanto no retorno, esses resultados são diferentes, obviamente. E uma coisa que é muito importante de lembrar é que, lembra que eu falei dos pacientes do periodonto reduzido? Os nossos pacientes periodontais são normalmente sequelados. É uma palavra muito forte falar isso, né? Sequelado. Mas olha esse paciente. Esse paciente é meu. Eu atendi. Quando eu atendi, o nível gengival dele estava na junção. Ele não tinha recessão gengival. Ele chegou pra gente com uma lesão endopério e até o ápice, com uma profundidade de sondagem de mais de 15 milímetros, e eu pedi radiografia, pedi tomografia e vi que ele realmente tinha uma perda óssea extensa nesse dente. Se eu só raspo o paciente sem falar nada para ele, ele vai achar que a culpa disso aqui é de quem?
Minha, né? Porque eu não tinha retração antes de você tratar. E agora que você me tratou, eu tenho retração. Então, se armem de ferramentas para que vocês possam dar essa notícia para o paciente antes. Se você faz o diagnóstico correto, observa a imagem, a sondagem e tudo que tem ao redor daquele dente, você avisa o paciente antes. Eu falei, ó, eu vou te raspar, a gente vai tratar esse canal, mas você vai ter uma retração de gengiva grande. Você está preparado para isso? Estou. Está ciente disso? Estou. Seu tratamento vai ser um processo longo, que vai entrar na fase básica e na fase cirúrgica. Estou ciente. Ok, esse paciente agora a gente está reconstruindo, fazendo cirurgia gengival nele para recuperar, mas ele sabia, não é uma surpresa. Então eu falei, olha, pode ser que você fique com sensibilidade em outros dentes, não nesse, porque ele tinha endo tratada, sensibilidade, tem que avisar, retração, tem que avisar, porque aí deixa de ser algo que você causou. Você já avisou que o que causou isso foi a doença dele, não fui eu. E aí a gente parte para esses protocolos de higiene observando todas essas características. Por quê? A gente já refez a anamnese, já controlou o fator etiológico, já determinou a nossa periodicidade de retorno e a gente vai avaliar o quanto esse paciente é cooperativo ou não. A partir disso, qual é a última etapa? O paciente vai te perguntar, mas que pasta de dente que eu posso usar? Todo final de consulta, o paciente que é novo faz essa pergunta. E aí, para os nossos pacientes periodontais que precisam de controle de placa, existem os cremes dentais que são chamados anti-placa, anti-tártaro, anti-gengivite. Para que esses cremes dentais tenham essa denominação no mercado, eles têm que mostrar um efeito pelo menos 20% maior, ou seja, melhor, de correção da inflamação gengival ou do acúmulo de placa do que um creme dental normal. Tá? Então, se eles têm esse nome, eles obrigatoriamente têm que apresentar esse resultado. O objetivo, então, vai ser controle de placa ou gengivite. Eles têm diversas formulações, dependendo da marca, dependendo da patente, dependendo do princípio ativo. Os que têm maior nível de evidência científica são o triclosan, o estanho e o zinco. Sendo que o triclosan foi retirado do mercado brasileiro porque ele tinha aquele risco ambiental carcinogênico, então a gente não encontra mais. Então, estanho e zinco são hoje os cremes dentais que têm maior comprovação de efeito anti-inflamatório, mas existem vários outros também. Nem vou então falar mais do triclosan, mas para vocês saberem, o fluoreto de estanho, então fluoreto estanhoso, ele tem uma redução na inflamação, principalmente quando ele é associado a fosfatos. O zinco, a mesma coisa, ele tem um bom efeito, mas quando a gente associa o zinco ao CPC ou à clorexidina, ele melhora esses resultados. Então, conhecer a composição toda do creme dental é importante também para a gente saber o que a gente está indicando para o paciente. Isso ele vai usar todo dia, 3 vezes por dia. Se a gente prescreve para ele ou não prescreve e deixa ele escolher, ele vai escolher o mais bonito, que está lá com um carvão, sei lá do que, não faz sentido nenhum. A gente não pode deixar na mão do nosso paciente algo que afeta diretamente o nosso trabalho. Vocês confiam? Eu não confio. A clorexidina tem um efeito comprovado antimicrobiano e anti-inflamatório, porém, em cremes dentais, a prescrição tem que ser também restrita a curtos períodos e ela é muito mais difícil de formular. E a efetividade dela em enxaguatórios é melhor. Por isso que a gente normalmente indica enxaguatório com clorexidina em vez do creme dental. Aqueles cremes dentais com bicarbonato, que são cremes antitártaro, que tem pirofosfato ou bicarbonato, eles têm uma redução comprovada, assim, da adesão de bactérias. Então, esse, por exemplo, ó, o Care Forte, ele tem pirofosfato na fórmula e o Whitening também tem. Eles comprovadamente reduzem a adesão de bactérias na superfície dental. Quando a gente fala de cremes antitártaro, que tem esses produtos mais abrasivos na formulação, o que acontece? Normalmente eles estão associados ao aumento da abrasividade e da hipersensibilidade, porque eles dificultam essa adesão, inclusive da película adquirida. Então tem um risco maior do paciente ter sensibilidade. Ah, então não vou usar porque é ruim. Não, gente, pensem no paciente que vocês têm na cadeira. Tem paciente que tem uma tendência muito maior de acumular cálculo e ter inflamação gengival do que de ter hipersensibilidade. Para esse paciente, é muito melhor ele ter um creme dental que diminui a formação de cálculo, o acúmulo de cálculo, do que um creme dental desensibilizante. Em compensação,
para pacientes sequeladinhos, periodontais, que estão limpinhos e não tem mais acúmulo de cálculo, por eles serem sequelados, terem aquelas recessões gengivais, o creme dental sensibilizante pode funcionar bem. Ah, então o paciente chegou para mim, falou que tem sensibilidade, eu vou dar um creme dental sensibilizante e mandar ele embora. Não. O paciente que a gente vai fazer prescrição de um creme dental dessensibilizante é o paciente que já foi conscientizado de todas as causas da hipersensibilidade dele. No nosso caso de pacientes periodontais, essa causa normalmente é o quê? Perda óssea, recessão gengival, exposição de dentina. Mas a gente tem que contar isso para ele. E o creme dental vai ser um acessório, vai nos ajudar a fazer esse tratamento do paciente de forma mais confortável. Então, depois que eu expliquei tudo isso para o paciente, se eu faço uma raspagem, por exemplo, eu falo para ele, olha, pelo menos na próxima semana, usa um creme dental assim, porque vai te dar um conforto maior no pós-operatório. É muito comum a gente fazer limpeza no paciente e ele, logo que faz a limpeza, tem um pouquinho de sensibilidade. É um ótimo uso. Funciona? Funciona muito bem. Cientificamente comprovado, principalmente esses ativos, por exemplo, que têm derivados de cálcio, eles precipitam na superfície do dente, aderem ali à superfície do dente e obliteram túbulos. Então eles funcionam muito bem e eles têm uma durabilidade bem legal. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, às vezes a gente está tratando de pacientes periodontais, esses pacientes têm hipersensibilidade na mucosa, pacientes que tomam medicação, têm xerostomia, pacientes com alergia. Observem qual é o detergente do creme dental que vocês usarem. Porque normalmente o campeão de audiência de alergia e hipersensibilidade na mucosa dos pacientes é o lauryl sulfato de sódio. Esse é o detergente que é mais frequentemente encontrado nos cremes dentais e ele é o pior de todos. Todos os cremes dentais da Edelweiss, por coincidência, não tem lauryl sulfato de sódio, todos eles têm detergentes alternativos, então a chance deles darem alguma hipersensibilidade nos pacientes é baixa, tá? Mas principalmente observem como vocês vão ver isso clinicamente. O paciente está usando uma pasta, tem muitas aftas muito frequentes, tem uma mucosa que começa a descamar, parece que está soltando pedacinho, pelinha. Então, observem isso e troquem o creme dental do paciente de vocês por um creme dental que não tenha lauryl sulfato de sódio. Na limpeza interproximal, a gente ouviu alguns anos atrás aquela polêmica de que o fio dental não tinha eficácia em limpar o espaço interproximal. E aí, quando você lia o artigo inteiro, o que eles mostravam? Que, na verdade, pelo fato do fio dental não ter um uso intuitivo, facilitado, muita gente utilizava o fio dental da maneira incorreta. Por isso que no estudo, quando avalia uma população geral, o fio dental funciona menos. Mas quando eles avaliaram uma população educada, que recebeu instrução de higiene, o fio dental funcionava bem. Agora, vocês imaginem que a gente está falando de um paciente não sequelado, um paciente com periodonto íntegro que tem um espaço interproximal legal. Só o fio dental adianta? Sim, porque o espaço interproximal dele é muito mais fácil de limpar. Se a gente estiver falando daquele paciente que tinha periodontite desde os 21 anos, não é só o fio dental que vai conseguir limpar eficientemente o espaço interdental dele. Aí a gente lança a mão de ferramentas adicionais. Ou seja, eu só adiciono uma etapa na higienização do paciente quando essa etapa é necessária, quando ela faz sentido. Não vou ficar entregando para o meu paciente, fazendo ele comprar um arsenal de coisas que ele não precisa de fato. Quando ele precisa, qual é o ideal? Vocês terem uma marca de escova que forneça uma gama muito grande de tamanhos, porque pacientes diferentes podem precisar de tamanhos diferentes e o mesmo paciente pode precisar para anterior e para posterior, por exemplo, escovas de tamanhos diferentes. Eu uso essa escova interdental e eu não estou falando isso porque eu estou nesse stand, não estou vendendo escova nenhuma. Essa escova interdental é muito facilitada, porque ela codifica os tamanhos por cores. Para os pacientes isso é muito fácil dele entender, dele utilizar. E aí a gente codifica porque eu falo para o paciente, olha, aqui para trás você usa o amarelo, aí nos dentes da frente você usa o cinza. Ele entende e usa e tem uma gama de tamanhos muito vasta que o paciente pode comprar. A escovação, se a escova vai ser elétrica ou manual, a eficiência também é cientificamente a mesma. O que muda? Se eu tenho pacientes que têm dificuldades motoras, dificuldade de higienização, eu posso lançar mão de uma escova elétrica, porque isso vai melhorar a eficácia da higienização dele. Agora, o que é uma unanimidade aqui, para o tecido periodontal, uma escova macia é sempre melhor. Por quê? Porque ela vai evitar que o paciente tenha retração? Claro que não.
Retração, recessão gengival é multifatorial. Tem muita coisa acontecendo ali e a gente precisa controlar todos esses fatores para que a retração continue acontecendo, não continue acontecendo. Agora, tirar uma escova dura e colocar uma escova macia no lugar é um dos passos e que vai ajudar. Então, a gente sempre fala para o paciente, para qualquer paciente, escova macia ou extra macia. Qual a técnica de escovação que ele vai usar? Porque eu não sei se vocês ouvem isso, mas quando eu troco de um paciente para escovadura para macia, ele fala assim, isso aqui parece que não limpa nada. Aí ele fica indignado. Aí você mostra para ele, tenha um manequinzinho no consultório de vocês. Por quê? A gente mostra para o paciente que fazer escovação assim, com qualquer escova, seja ela dura ou macia, não funciona. A gente tem que ensinar para o paciente que, se ele fizer uma inclinação de 45 graus, que é uma mudança muito pequena no hábito dele, olha a diferença de limpeza interproximal que eu consigo. Aí ele vai ter sensação de que a escova limpa, porque ela chega próxima da margem gengival, por ela ser macia, ela não agride a margem gengival, e por você utilizar a técnica correta, ela limpa tudo que ela tem que limpar. Então a gente instrui o paciente, não adianta falar, não, limpa assim. Você tem que ensinar para ele, ele não vai ser convencido só pelo que você está falando. O paciente gosta de resultado. Se a gente entrega resultado para ele, você vira o herói desse paciente. Em compensação, se você fala, e o resultado final na boca dele não é o que você prometeu, ele nunca vai confiar em você. Então, de novo, a técnica de escovação com a escova macia, os 45 graus. E aí esse paciente vai perguntar, eu preciso fazer bochecho todo dia? Precisa para todo paciente? Não. Precisa todo dia? Não. A gente estava vendo aqui, os meninos estavam falando sobre pacientes que têm outras complicações. Pacientes com xerostomia, pacientes com halitose. Aí a história é obviamente outra. Vamos supor que a gente está falando só de pacientes periodontais e pacientes que não têm nenhum outro comprometimento, nenhuma outra deficiência de saliva. Precisa de enxaguante todo dia? Não. Pode usar todo dia? Sim. Desde que seja sem clorexidina e sem álcool, tá? Enxaguantes com clorexidina, quando a gente vai usar? Quando a gente tiver situações de pós-operatório ou de inflamação aguda, por tempo curto e indicado pelo dentista em bochechos de 30 segundos a 1 minuto, porque a gente precisa desse tempo de ação para ter substantividade para a clorexidina funcionar. Então, normalmente os fabricantes falam que pode fazer uso de até 30 dias. Pode, de fato, mas depois de 15 dias, a gente já começa a observar um pouco de perda de paladar e um pouco de manchamento. Então, normalmente eu restringo o uso da clorexidina, de enxaguantes com clorexidina, a 15 dias, principalmente para essas questões pós-operatórias ou de inflamação crônica. Terminei uma raspagem, terminei meu tratamento periodontal, eu mando o paciente fazer bochecho de clorexidina? Não. Por quê? Porque se eu mandar esse paciente para casa com bochecho de clorexidina, isso vai ser uma muleta para ele. E na minha reavaliação eu vou ter um falso sinal de saúde, porque a clorexidina que está segurando a inflamação e não de fato a higiene do paciente. Então a gente tem que saber para que cada coisa serve para que o paciente não faça uso disso e deixe de fazer o uso da higienização correta que a gente precisa. E aí, terminado isso, a gente vai mandar o paciente para casa e vai falar, fulano, volta daqui a quanto tempo? Para os pacientes que têm gengivite ou periodontite leve, se eles controlarem bem a placa, a gente pode fazer um intervalo de 1 ano. Se forem pacientes não tão bons higienizadores, a gente fala para voltar em 6 meses. Pacientes periodontais que tem histórico de doença periodontal, retorno, se eles tiverem um controle bom de placa, a cada 3 ou 4 meses. Se tiver um controle precário de placa, todo mês esse paciente tem que estar no seu consultório. Por quê? Depois que ele já perdeu o osso, para ele perder aquela adesão da gengiva na raiz, é muito mais rápido. Então, o paciente que já perdeu o osso e está só ali no epitélio juncional, para perder o controle dessa situação e voltar a ter uma bolsa profunda é muito rápido. Aí, para finalizar, eu coloquei para vocês aquele primeiro caso, só para mostrar que esse paciente chegou com muita queixa, ele não sorria, ele tinha uma queixa estética e que, normalmente, quando as pessoas falam de queixa estética, a gente olha direto pro dente, né? Olha esse paciente depois de 2 sessões de raspagem. Com 2 sessões de raspagem, ele voltou a sorrir. Ele me falou isso, ele falou, não tenho mais vergonha do meu sorriso. O dente dele não mudou.
As retrações que ele tinha apareceram, ficaram mais óbvias, que a gengiva desinchou. Mas agora a gente consegue devolver para esse paciente um sorriso, primeiro, óbvio, muito mais saudável e muito mais bonito também. Então, de mensagem final, o que eu queria deixar para vocês? Principal de tudo, um correto diagnóstico. Ninguém precisa saber tratar nada que não é da sua especialidade, da sua rotina, mas a gente precisa necessariamente saber identificar, diagnosticar e encaminhar. E o clínico geral pode ser responsável por isso. Se ele não quiser fazer o tratamento, ele pode ser o responsável por detectar. O acompanhamento periódico do paciente com reavaliações, protocolo de higienização, deve ser feito por toda a vida, mas ele deve ser modificado e individualizado de acordo com as etapas de vida desse paciente, tá? Gente, muito obrigada. Aqui eu tenho para vocês 2 QR Codes. Um é do nosso curso de periodontia, para quem tiver interesse, e o outro das minhas redes sociais, para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Eu estou sempre online, então eu respondo rapidinho. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me chamar lá. Obrigada.